Quem nunca ouviu falar do Salmo 91, não é mesmo? É um dos textos mais famosos da Bíblia. Muita gente o enxerga como uma fonte de proteção, quase como algo mágico, sabe? Deixando a Bíblia aberta nessa página em casa para espantar o mal. Mas será que a história é só essa? E isso já nos joga direto na questão central dessa nossa conversa. O Salmo 91 funciona como um amuleto, um objeto de sorte que cria um escudo automático contra tudo de ruim? Ou será que existe algo muito mais profundo por trás dessas palavras tão poderosas? É isso que a gente vai investigar agora. Olha, a gente pode resumir o debate todo nessas duas visões. De um lado, tem a ideia de que é algo passivo, mágico, quase um feitiço. Do outro, uma segurança que só nasce de um relacionamento ativo, pessoal com Deus. O que tudo indica é que o poder desse salmo não está no texto em si, mas na relação de confiança que ele descreve. Para a gente conseguir entender a proteção que é prometida, primeiro a gente precisa conhecer bem quem é o protetor. E o Salmo não usa só um nome para Deus, ele usa vários, e cada um deles revela um lado diferente do seu poder e do seu cuidado. A riqueza de nomes aqui é uma coisa impressionante. O Salmo chama Deus de Altíssimo, de Todo-Poderoso e ainda usa metáforas como refúgio e fortaleza. Mas o ponto não é só fazer uma lista de títulos, sabe? A ideia é construir uma imagem completa de um protetor que é soberano, superpoderoso e, ao mesmo tempo, um lugar seguro, pessoal, impenetrável. Ok, então já entendemos quem é o protetor. Agora vamos olhar para o outro lado, os perigos. O Salmo lista uma série de ameaças, e é uma mistura muito interessante de perigos reais, literais, com metáforas poéticas para os males do mundo. O primeiro perigo que aparece é o tal do laço do passarinheiro. E claro, isso não tem nada a ver com caçar passarinhos de verdade. É uma metáfora muito forte para aqueles perigos que a gente não enxerga. As conspirações, as armadilhas, os planos secretos que os inimigos podem estar tramando para nos derrubar. Logo em seguida, o Salmo fala bem diretamente da peste perniciosa. Aqui não tem muita metáfora. É uma promessa de proteção contra doenças, epidemias que devastam a humanidade. Algo que, convenhamos, hoje em dia soa mais atual do que nunca. E essa tabela aqui ilustra de um jeito genial o tamanho dessa proteção. Ela cobre o dia e a noite, o que está escondido e o que está na cara. O terror noturno e a peste que se espalha nas trevas, isso representa os medos e os perigos que a gente não vê. Já a seta que voa de dia e a destruição ao meio-dia são os ataques diretos, as tragédias que acontecem à luz do sol. A promessa, então, é de uma cobertura total, 24 horas por dia. E aí o Salmo usa essa imagem de impacto. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. A ideia aqui não é que o mal vai deixar de existir no mundo, mas que, mesmo no meio do caos, no epicentro da calamidade, a pessoa que está sob essa proteção divina vai ser preservada. E aqui a gente chega no ponto de virada de toda essa análise. Toda essa proteção incrível não é um cheque em branco, não é automática, ela tem uma condição. E a chave para entender essa condição está na primeira palavrinha do Salmo. A palavra é habita. Presta atenção. Não é visita, não é passa por lá de vez em quando. Habitar significa permanência, moradia fixa. A promessa não é para quem busca a Deus só na hora do aperto, mas para quem faz da presença de Deus a sua casa, o seu lar constante. Esse slide deixa a diferença bem clara, né? Visitar é algo temporário, uma parada rápida. Habitar é fazer daquele lugar o seu lar, o centro da sua vida. A segurança do Salmo 91 é para quem vive nesse relacionamento contínuo, nessa comunhão com Deus, e não para quem trata ele como se fosse um abrigo de emergência. Isso nos leva para uma questão teológica, olha, fascinante e bem complexa. Como é que essa proteção soberana de Deus funciona junto com a nossa liberdade de escolha? Se Deus protege quem habita nele, isso quer dizer que a escolha de habitar, de morar ali, é nossa. E aí que surge o dilema clássico. Se Deus já sabe o futuro, se Ele tem essa presciência toda, como é que as nossas decisões podem ser livres de verdade? Será que não está tudo já pré-determinado? A teologia nos dá alguns caminhos para a gente tentar entender isso. Uma corrente teológica propõe uma solução bem interessante. Ela tenta fugir de dois extremos. De um lado, o determinismo total, onde a gente não tem escolha nenhuma. Do outro, a ideia de que Deus não sabe tudo. O caminho do meio sugere o seguinte: como Deus está fora do tempo, Ele não prevê o futuro do jeito que a gente pensa. Ele simplesmente vê tudo, passado, presente e futuro ao mesmo tempo, no eterno agora. Ele observa as nossas escolhas livres acontecendo. Então o ponto crucial é este.
O conhecimento de Deus não causa o evento. O fato de ele saber a escolha que alguém vai fazer não força essa pessoa a fazer aquilo. Deus apenas tem um conhecimento perfeito das nossas ações livres, porque para ele, elas já fazem parte de um presente eterno. E o mais incrível é que o próprio Salmo termina com a voz de Deus confirmando isso. Repara só nas condições. Porque a mim se apegou com amor, porque conhece o meu nome. Se apegar com amor e conhecer o nome de Deus são atos de vontade, de um relacionamento que foi escolhido livremente. A libertação é a resposta a essa escolha. Então, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e chegar à grande conclusão sobre o Salmo 91. Afinal, o que a gente deve levar de mais importante dessa análise toda? Bom, os pontos-chave são estes. Primeiro, o Salmo 91 não é um talismã, não é mágica. Segundo, a força dele vem do habitar em Deus, desse relacionamento constante. E terceiro, talvez o mais importante de tudo, a promessa não é de uma vida sem perigos, mas da presença inabalável de Deus dentro dos perigos. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, para a gente pensar. O que, afinal, é a maior segurança que existe? É uma vida onde nada de ruim acontece? Ou é a certeza absoluta da presença de Deus, não importa o que esteja acontecendo? O Salmo 91 parece sugerir com toda a força que a verdadeira proteção é a segunda opção.